Olá, sou o professor Augusto Manzano e, dando continuidade ao nosso curso de Lógica de Programação Funcional, hoje serão tratados os assuntos relacionados aos princípios operacionais básicos. Não é mais uma introdução, mas agora é a preparação do terreno para que nós possamos trabalhar com a programação funcional de uma maneira mais cômoda. Nesta aula eu quero mostrar os seguintes tópicos: tipos de dados, incógnitas e constantes, expressões matemáticas, expressões lógicas, funções e constantes. Vamos falar dos tipos de dados, que são a parte mais importante numa linguagem de programação. A finalidade de uma linguagem de programação para computadores é efetuar em memória a manipulação de dados. As linguagens funcionais não são exceção a essa regra. Dessa forma, são operadas a partir de alguns tipos de dados, sendo os mais essenciais, os mais típicos, o número, o lógico, a lista, a tupla, o caractere ou a cadeia. Caracteres são grafados com aspas simples e cadeias são grafadas com aspas inglesas. O tema relacionado ao uso de caracteres ou cadeias não será tratado neste curso. Aliás, na aula passada eu disse que o nosso foco seria trabalhar com dados numéricos. Para esse contexto introdutório, então vão ser usados os tipos de dados: número, lógico, porque eu tenho as operações lógicas, lista com números e tupla com números, ou eventualmente tuplas poderiam ser usados também com dados lógicos, mas no nosso contexto, listas e tuplas serão usados com dados eminentemente numéricos. O tipo de dado numérico, o tipo de dado número, ele representa valores numéricos do conjunto de números inteiros e também valores do conjunto de números reais, os números fracionados, ou também chamados de ponto flutuante. Então aqui está uma relação de alguns números válidos na programação de computadores funcional. No contexto da programação funcional, há linguagens que tratam esses valores numéricos de forma diferente. Por exemplo, a linguagem ROP vai tratar como número, e quando eu trato como número pode ser inteiro ou real, tanto faz. Mas há linguagens que tratam esses dados numéricos de forma específica, ou só inteiro, ou só real, ou só fração. Por exemplo, Haskell é uma linguagem que trata números inteiros de um jeito, números fracionados de outro jeito. Linguagens como o Camel, F# também fazem esse tipo de distinção. No nosso contexto, para facilitar, eu escolhi trabalhar com uma linguagem que trata o dado numérico, independentemente dele ser inteiro ou real, da mesma maneira. Isso dá uma comodidade maior para o nosso início de aprendizado. Os dados numéricos eles podem ser usados na elaboração de processamento de cálculos, como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, além de poderem ser usados em cálculos lógicos. As operações de cálculos relacionadas com operações matemáticas, elas são obtidas a partir de operadores aritméticos. Então, os operadores aritméticos típicos são o de adição, subtração, multiplicação representado pelo asterisco, divisão com o quociente real representado pela barra, divisão com o quociente inteiro representado pelo comando div, a potenciação, a exponenciação, que pode ser com circunflexo ou asteriscos duplos, e o resto da divisão a partir do operador mod. Isso eu estou colocando num contexto de português funcional, como se eu estivesse escrevendo um programa funcional usando língua portuguesa. Quando eu vou para as linguagens de programação, alguns desses símbolos podem ser modificados, podem ser diferentes. Então, toda vez que você for aprender uma linguagem de programação nova, é interessante você ver, primeiramente, quais são as simbologias que essa linguagem opera. Muita atenção para os símbolos de adição e subtração, porque se eu estiver usando esses símbolos de forma prefixada, eles serão representantes de valores positivos e negativos. Operações de divisão com quociente inteiro ocorrem então com o operador div e o quociente real com a barra de divisão. Isso é um outro ponto que temos que também ter algum cuidado. Um ponto importante a ser considerado é a precedência na operação matemática dos operadores aritméticos. Em linguagens funcionais, elas tendem a seguir
o mesmo princípio estabelecido na ciência matemática. Aliás, muitas linguagens também imperativas não funcionais também seguem esse princípio, mas há linguagens que às vezes alteram essa precedência. Então é muito importante também você verificar na linguagem que você está usando se essa precedência segue o padrão matemático ou outro, e aí você vai ter que adaptar os seus cálculos frente a isso. Então, exponenciações que também auxiliam as radiciações têm primeira instância na precedência, multiplicação e divisão na segunda instância, adição e subtração, última instância, terceira instância. Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu fosse fazer a operação 3 ao quadrado mais 5. Internamente vai ser calculado primeiro 3 ao quadrado e depois será somado 5. Já a operação 2 multiplicado por 5 menos 2 vai ser feito primeiro a multiplicação de 2 por 5 para então ser subtraído 2. Agora, se você quer, por exemplo, que 3 elevado ao 2 mais 5 e 2 mais 5 seja feito inicialmente, é importante que essa operação esteja entre parênteses. Para alterar a prioridade de precedência, use tão somente parênteses, mais nada. O tipo de dado lógico ele representa valores booleanos falso ou verdadeiro, a partir da definição de uma condição. Uma condição, computacionalmente falando, ela é uma relação lógica entre o elemento variável versus variável, ou entre o elemento variável versus constante, ou vice-versa. Jamais você vai encontrar uma relação de constante versus constante. O uso de valores lógicos é uma das ações mais importantes na computação, pois ela permite estabelecer operações de relações de igualdade e diferença, a partir do uso de operadores relacionais, igualdade representando equações e diferença representando as inequações. Os operadores relacionais conhecidos são igual a, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. Esses símbolos eu estou usando para documentação em português funcional, mas quando eu uso uma linguagem de programação, pode ser que esses símbolos sejam diferentes. Então, você precisa, antes de usar uma linguagem, verificar qual é o formato de operadores aritméticos, lógicos e relacionais que a linguagem opera, para você saber fazer a conversão daquilo que você conhece para a necessidade da linguagem. Por exemplo, a linguagem ROP trabalha com alguns símbolos diferentes, para o diferente de e para o menor ou igual a. Os demais símbolos nessa linguagem são os mesmos. Outro detalhe são os operadores lógicos de conjunção, que é o e, de disjunção inclusiva, o ou, e o de negação, que é o não, sempre em português funcional, grafados entre pontos, para eventualmente diferenciá-los de uma possível variável chamada e ou não. A prioridade dos operadores lógicos ela segue primeiro o não, depois o e depois o ou. Normalmente as linguagens seguem essa relação, mas é sempre bom dar uma olhada na linguagem que você vai trabalhar se ela tem alguma diferença na precedência da prioridade desses operadores. O resultado lógico a partir do uso de operadores lógicos ele segue uma tabela que a gente chama de tabela verdade. Então, olhando aqui para o operador e de conjunção, observe que o resultado somente é verdadeiro quando todas as condições são verdadeiras. Observe que eu estou dizendo todas as condições, eu não estou dizendo as duas condições. Esse é um erro muito comum entre estudantes. Porque você viu lá condição 1 e condição 2, você acha que são duas condições. Eu posso ter N condições, eu posso ter 500, 1000, 10.000 condições. O resultado com o operador e somente será verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. Com o operador ou, existe uma flexibilidade diferente. O resultado é verdadeiro quando pelo menos uma das condições é verdadeira. O resultado com ou só é falso se todas as condições forem falsas. Então observe que o ou é contrário ao e. Então para você guardar isso em mente o operador é conjunção, é e. O resultado é verdadeiro quando todas as condições são verdadeiras. O operador é de disjunção inclusiva, o ou. O resultado é verdadeiro quando pelo menos uma das condições é verdadeira. E o operador não, ele tem a finalidade de inverter o resultado lógico. Então, se a condição for falsa,
eu vou ler essa condição como verdadeira. E se a condição for verdadeira, eu vou ler essa condição como falsa. E um detalhe, o não é usado à frente de uma condição. E se for de um conjunto de condições, esse conjunto de condições tem que estar definido entre parênteses. O tipo de dado lista, ele representa a definição de conjuntos. E uma lista é representada, ela é delimitada entre colchetes e normalmente os seus valores são separados com vírgulas. Um outro detalhe interessante também e importante é que lista é formada apenas por elementos homogêneos, todos os elementos do mesmo tipo. Eu posso ter listas numéricas, listas lógicas, mas eu não posso misturar elemento numérico com elemento lógico. Então aqui eu tenho dois exemplos com essas situações. A delimitação de listas entre colchetes pode ser diferente em certas linguagens de programação funcional. Tenha atenção muito a este detalhe. Uma característica operacional importante das listas é o fato de serem estruturas dinâmicas, ou seja, as listas elas podem ser aumentadas ou diminuídas durante o uso. Isso dá uma mobilidade bastante grande na operação funcional. Com relação às tuplas, nós temos uma liberdade maior. As tuplas aceitam que os dados sejam homogêneos. Por exemplo, ali a tupla x eu tenho o valor 1 e 2. Na tupla y eu tenho o valor 1, 2,5 e verdadeiro. As tuplas, por sua vez, são delimitadas entre parênteses e os seus elementos são separados por vírgulas. No entanto, a tupla tem uma característica, ela é uma estrutura estática. Uma vez definida uma tupla, eu não posso nem diminuir o seu tamanho e nem aumentar o seu tamanho. Ela tem um limitador nessa sua ação. A delimitação de tuplas entre parênteses pode ser diferente em certas linguagens de programação. Esteja atento a esta observação. O uso mais comum de tuplas é na definição de pares cartesianos no estilo x e y, mas eu posso usar tuplas com 3 valores, 4 valores, 5 valores. Não existe uma limitação em relação a isso. O uso de listas no geral é mais frequente que o uso de tuplas, como será percebido ao longo deste curso. De um ponto de vista amplo, saindo aí da esfera computacional, as tuplas podem conter elementos repetitivos e listas não devem ser expressas dessa maneira. Por exemplo, listas, aqui eu estou falando no sentido matemático, é conjunto. Num conjunto, se houver valores repetidos, eu considero que o elemento repetido é o mesmo elemento. Dentro de um computador, as listas e tuplas aceitam valores repetidos. Até aí, tupla está dentro do contexto matemático, mas a lista foge do contexto matemático. Então é muito importante ter esta atenção, e quando eu for trabalhar com listas para representar valores matemáticos, eu devo então evitar em listas valores que sejam valores repetidos. Os elementos de uma tupla são definidos na ordem em que são estabelecidos. Ou seja, definir um elemento numa tupla, a ordem que eu deixei os elementos é a ordem que vai ficar. Eu não posso nem mudar esses valores de posição. Isso porque as tuplas são estruturas estáticas. Em contrapartida, os elementos de uma lista podem ser apresentados em uma disposição diferente de sua definição. Podem ser classificados crescente e decrescente, podem ser colocados os ímpares na frente dos pares, você escolhe. As listas são dinâmicas, então elas permitem essa mobilidade maior. No contexto deste curso, tanto tuplas como listas vão ser usadas com dados numéricos. Diferenças no tratamento dos tipos de dados devem ser conduzidas a partir do estudo de cada linguagem funcional em específico. Eu vou mostrar de um contexto mais amplo e genérico, e quando você for para uma linguagem diferente da linguagem que vamos usar, é adequado verificar quais são as restrições, características e estruturas operacionais que devem ser obedecidas e utilizadas. Vamos falar um pouco de incógnitas e constantes. Esse assunto foi um dos temas da nossa última aula e eu quero ainda passar mais alguns detalhes a este respeito. Como comentado, o conceito de incógnita na programação funcional é referenciado como variável imutável. O termo variável imutável parece antagônico, e o é, pois o conceito de variável, por si só no dicionário Roais ou qualquer outro dicionário, tem descrito, por exemplo, como sendo aquilo que é sujeito a variações ou mudanças, que pode variar, inconstante, instável.
O dicionário ainda acrescenta posição de armazenamento que contém um tipo de dado que pode ser modificado ao longo da execução do programa. No dicionário Roais eu tenho a definição de variável clássica, que está em amarelo, e a definição de variável do ponto de vista computacional, que está em azul. Veja que essa definição contraria variável imutável. A palavra imutável está meio fora de contexto junto da palavra variável. Eu já fiz uma discussão na aula anterior a esse respeito. Gostaria ainda de chamar um pouco a atenção a esse detalhe, mas do ponto de vista até filosófico. O conceito de variável encontrado no dicionário é corretíssimo e se aplica perfeitamente à programação no que atualmente vem sendo chamado de variável de estado, que antes era apenas variável. Note que o que conhecíamos até a popularização da programação funcional como variável, agora é chamado de variável de estado. Criou-se uma especificação, um rótulo, para diferenciar a variável de estado da chamada, entre aspas, variável imutável. Alguém talvez influente em algum momento fez referência ao termo variável como variável imutável e isso acabou pegando. Isso fez com que ocorresse um inconveniente linguístico que nós estamos presenciando. Na tentativa de explicar imutabilidade de dados, fez a infeliz comparação de um dado armazenado nesta condição como se fosse dado armazenado em variáveis. Então, por exemplo, a imutabilidade da programação funcional é um conceito. Eu vou ter ali uma posição de memória que vai receber um valor, a partir da recepção desse valor, esse valor não é alterado. Isso deveria ser chamado de incógnita, mas está sendo chamado de variável imutável. E se não conseguirmos mudar essa terminologia, nós vamos ter que conviver com essa terminologia para o resto das nossas vidas. Então alguém errou e o erro propagou. Agora fica esse inconveniente e o absurdo de chamar uma variável de imutável. Vai fazer o quê? Como dizia meu pai, são coisas que dar-se-ão na vida de um cidadão. Já que estamos falando em incógnitas, é conveniente ver seu significado no dicionário também. E o dicionário diz assim: aquilo que se desconhece se busca saber. E na área de matemática ele dá a seguinte rúbrica, a seguinte explicação: grandeza ser determinada na solução de uma equação, de um problema, simbolicamente o x. X é igual a A mais B. X é uma incógnita. A e B também são incógnitas. Então nada mais justo do que usar o termo incógnita para representar as variáveis que estão sendo chamadas de variáveis imutáveis. Fica aqui esta observação. Observando-se os conceitos naturais de variável e incógnita, teria sido natural inferir que os valores definidos a uma posição de memória na programação funcional se assemelhariam a incógnitas e não a variáveis, evitando-se assim o termo variável imutável. O que se desconhece e procura-se saber não é necessário ser modificado após seu conhecimento. Então é o seguinte, se eu estou buscando conhecimento, eu adquiro conhecimento. Se eu tenho dúvida, eu tenho que perguntar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar. Na medida em que eu busco, pergunto, procuro e conheço, aprendo, não é mais necessário eu modificar absolutamente nada sobre o conhecimento. Quando eu não sei o nome das coisas, eu acabo dando um nome se eu não for buscar o nome correto dessas coisas. E o nome que eu dei, eu vou passar para outro, e assim sucessivamente. E é isso que aconteceu com o termo variável imutável. O uso de incógnitas na forma de variáveis imutáveis, vamos assim manter, e constantes, está diretamente relacionado à programação funcional no que tange à definição de fórmulas, equações e inequações. E isso tudo é representado na forma de expressões. Uma expressão, de um modo geral, ela é uma forma de externar relações entre quantidades. E isso tem o sentido de fornecer para nós informações que sejam concisas e também relevantes. Do ponto de vista matemático, uma expressão ela é a definição de um modelo baseado em símbolos e regras a partir de certa linguagem lógica. As variáveis imutáveis, substitutas naturais das incógnitas, existentes nas expressões matemáticas da programação funcional, podem ser as portas de entrada para a definição de argumentos em funções ou serem os elementos que recebem a asserção de valores.
Do ponto de vista da programação funcional, uma variável é uma entidade de armazenamento que opera estritamente com a definição de valores imutáveis após suas definições. As constantes são valores naturalmente imutáveis, que equilibram as operações das expressões matemáticas, podendo ser definidos de dois modos: direto, que é uma maneira explícita, ou indireto, implícito. Por exemplo, se eu tenho uma linguagem funcional e escrevo nessa linguagem π e aciono Enter, e ao escrever π e após acionar Enter, se for retornado o valor 3.14159, seja lá quantas casas decimais tiver, essa é uma constante indireta, implícita. Ela está definida dentro da linguagem. Se eu escrever a palavra π, acionar Enter e retornar uma mensagem de erro, significa que essa linguagem não tem a constante π definida de forma implícita. Aí eu mesmo posso definir manualmente essa constante, e aí neste caso vai ser uma constante definida por mim, de forma direta, de forma explícita. Vamos falar agora sobre expressões matemáticas. Expressões matemáticas são formadas pelo uso de expressões aritméticas e ou algébricas. Essas expressões elas são definidas pelo relacionamento entre variáveis, constantes diretas e indiretas, acompanhadas de operadores aritméticos. Por exemplo, a expressão matemática x é igual, abre chaves, 43 vezes, abre colchete, 55 dividido, abre parênteses, 30 mais 2, fecha parênteses, fecha colchete, fecha chaves. Computacionalmente ela será escrita somente com parênteses, porque chaves e colchetes eles não têm valor operacional para cálculo. O valor deles é para outras operações numa linguagem. Então eles não são usados nas operações matemáticas. Então essas operações elas devem ser adaptadas para serem usadas dentro do universo computacional. Então note que os símbolos de chaves, colchetes e parênteses são substituídos pelos símbolos de parênteses. Chaves e colchetes não possuem nenhum valor para a efetivação de operações matemáticas em computadores. Vamos agora falar um pouco sobre expressões lógicas. As expressões lógicas elas são definidas a partir do uso de variáveis e constantes aplicadas em conjuntos com operadores relacionais e ou operadores lógicos. Os resultados de uma expressão lógica são valores falso ou verdadeiro, que são obtidos a partir de definições de sentenças que podemos chamar de proposições. Considere para o cálculo lógico a seguinte expressão, por exemplo, 7 é maior que 8 e 5 é menor que 4 ou 2 é menor que 3, o resultado dessa expressão é verdadeiro. Se eu perguntar aqui 7 é maior que 8, eu vou ter um resultado falso. 5 é menor que 4 é falso. 2 é menor que 3 é verdadeiro. Mas veja que nós temos o e e o ou. Quando eu tenho o operador e, a prioridade é dele. Então eu tenho que resolver primeiro o que está entre o operador e. Depois eu resolvo o que está entre o operador ou. Então 7 é maior que 8 é falso. E 5 é menor que 4 é falso. O resultado lógico do operador de conjunção e somente é verdadeiro quando todas as condições são verdadeiras. As condições são falsas. Então o resultado desse e é falso. Então eu tenho falso ou 2 menor que 3. O resultado de 2 menor que 3 é verdadeiro. Quando eu tenho um falso, o operador de disjunção inclusiva ou e um verdadeiro, o resultado é verdadeiro porque, com o ou, o resultado é verdadeiro se pelo menos uma das condições é verdadeira. E 2 menor que 3 é verdadeiro. Agora, observe este outro exemplo. 7 maior que 8 e, abre parênteses, 5 menor que 4 ou 2 menor que 3, fecha parênteses. Esse resultado é falso, porque como eu coloquei parênteses, eu vou ter que verificar primeiro o ou. E no ou eu estou dizendo o seguinte, 5 é menor que 4, isso é falso. Ou 2 é menor que 3 é verdadeiro. Falso ou verdadeiro, o retorno é verdadeiro. Então eu tenho um verdadeiro que vai ser avaliado agora com o e.
7 é maior que 8 é falso. Falso e verdadeiro, o resultado fica falso, porque com o e o resultado só é verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. A inversão do resultado lógico ela é conseguida com o uso do operador não. E para fazer uso do operador não, é importante considerar a condição à sua frente. Então, por exemplo, 7 é maior que 8? 7 maior que 8 é falso, mas o não à sua frente dizendo que não é falso, diz então que a condição é verdadeira. Agora este outro exemplo. Eu tenho duas condições, 5 menor que 4 ou 2 menor que 3. Essas duas condições precisam ser avaliadas juntas para que o não execute sua ação. 5 é menor que 4 é falso. Ou 2 é menor que 3 é verdadeiro. Quando eu uso o operador ou, o resultado é verdadeiro quando pelo menos uma das condições é verdadeira. E a segunda condição é verdadeira, então o resultado desse ou é verdadeiro. No entanto, quando eu digo não verdadeiro, o resultado se torna falso. Vamos falar agora sobre funções e constantes do ponto de vista da programação funcional. A estrutura genérica de uma função em português funcional é definida como: na linha 1, quando eu coloco ali número entre parênteses e o retorno de um número, eu estou pedindo para a linguagem informar o computador que eu preciso de um espaço na memória para guardar um valor temporariamente e para ter o resultado de outro valor temporariamente. A linha 2 já vai contextualizar a ação, então eu vou representar ali a incógnita do lado esquerdo, e o símbolo de menor que, esse menor que duplo, ele chama asserção. Então a incógnita vai sofrer uma asserção da operação à sua direita. Então, como exemplo, vamos considerar uma função chamada soma, que recebe duas incógnitas representadas pelas variáveis v1 e v2, as variáveis aí imutáveis. Veja que na linha 1 eu escrevi soma, abre parênteses, número, vírgula, número, fecha parênteses. Significa que eu estou dizendo para o computador que eu preciso, na memória, de 2 espaços para armazenar uma entrada. Depois eu tenho ali o operador dizendo saída e peço para ele reservar um número. Então eu tenho argumentos de entrada 2 e uma saída. Ele vai reservar 3 espaços na memória para V1, para V2 e para o resultado de V1 mais V2. Na linha 2 eu tenho soma, V1 é o primeiro número, vírgula, V2 é o segundo número. Coloco o símbolo de asserção e digo, eu quero somar o valor de V1 com o valor de V2. Linha 1 é o protótipo da função, é a assinatura, é o que reserva espaço na memória. A linha 2 é a ação da função, é a sua operação propriamente dita. Basicamente, a gente resolve uma função com 2 linhas, eventualmente com 3, 4, 5 linhas, mas em média 2 linhas é o suficiente para você resolver basicamente um programa na programação funcional. A partir da definição da função soma com os argumentos v1 e v2, vamos imaginar que v1 será o valor 7 e o v2 o valor 3. Vamos ver o que pode acontecer internamente na memória. Primeiramente, ele soma número, vírgula, número, retorna número, é a assinatura da função. Estabelecendo a operação de v1 mais v2, vai pegar os valores, soma 7,3, e após executar essa operação, o valor 7 vai ser colocado em v1, o valor 3 vai ser colocado em v2. Quando v1 fizer mais v2, isso vai equivaler à soma 10, e o retorno de 10 é então devolvido para o usuário após a efetivação dessa operação. Vejamos agora como fazer a definição de constantes. Em português funcional, eu posso definir uma constante com o comando const. Const x, ali underline pi, const x underline e. No pi eu estou colocando o valor 3.14159, estou usando só 5 casas decimais, não vou precisar de mais. E o exponencial 2.71828, também com 5 posições decimais. Pode ser que a linguagem de programação que você está usando tenha pi e exponencial já definidos internamente, mas pode ser que não tenha, como é o caso da linguagem ROP. E nesse caso eu tenho que fazer a definição direta dessas constantes. É importante também ter em mente que aqui eu estou mostrando como definir uma constante do ponto de vista do português funcional, na folha de papel, não no computador. E quando eu vou para a linguagem de programação,
as formas de definir constantes podem ser diferentes. E o mais interessante é que uma constante ela é definida como se fosse uma função nas linguagens funcionais. Na aula de hoje eu vou abordar a linguagem do curso, vou falar um pouco mais sobre a linguagem Hope, passar mais detalhes, sobre a ferramenta de trabalho, o interpretador Hope em sistemas operacionais Windows e Linux, o uso prático e apresentar os primeiros exercícios de fixação. Vamos falar sobre a linguagem do curso. Bom, com o objetivo de tornar este curso de lógica de programação funcional dinâmico, porque senão ele fica cansativo, eu vou realizar algumas atividades de uma forma mais prática. Aquilo que a gente apresentar de forma conceitual, poderemos então fazer um exercício prático demonstrando operacionalmente como aquele recurso funciona. Então estaremos trabalhando com duas estratégias. O código escrito em português funcional, que é a forma de documentação, que é uma das formas de documentação do programa funcional, além das equações matemáticas, é expressar de forma escrita o que o programa pode fazer, de modo que você possa converter isso para qualquer linguagem de programação funcional ou que dê suporte à programação funcional, e o código também escrito na linguagem Hope. O livro-texto que fundamenta esse curso, que eu apresentei lá na primeira aula, ele mostra os scripts do livro escritos em Hope e Haskell. E neste curso eu vou manter o foco apenas em Hope. Lembrando que o livro tem detalhes que não estão no curso, o curso tem detalhes que não estão no livro, e essas duas ferramentas se complementam para um estudo mais aprofundado. É pertinente salientar que não é objetivo deste curso ensinar a linguagem Hope. A linguagem é usada apenas como uma ferramenta de demonstração para executar aquele script que a gente estiver trabalhando. É apenas uma oportunidade de você ter uma experiência funcional mais concreta. Hope é uma linguagem de programação que surgiu em 1978. Ela foi apresentada na Universidade de Edimburgo por 3 jovens pesquisadores na época, o David McQueen, o Donald Sanella e o Rod Burstall. Essa linguagem ela possui uma estrutura sintática bastante simples, ela é muito fácil de ser usada e de fácil manutenção. Ela foi derivada inicialmente da linguagem NPL, que foi desenvolvida em 1977 por Rod Burstall e John Darlington. Ela tem influência das linguagens Lisp de 1958, mesmo que indireta, e diretamente de uma linguagem chamada WinSwing, de 1966. O WinSwing foi, após o Lisp, a primeira linguagem funcional pura apresentada. Lisp não é uma linguagem funcional pura. Lisp é uma linguagem que dá suporte à programação funcional. Hope é uma linguagem muito importante. Ela influenciou uma das principais linguagens do universo da programação funcional, que é Miranda, que surgiu em 1985. Em 1990 surge Haskell, que é baseado em Miranda, e Haskell praticamente toma conta de parte desse cenário. Ele divide as cenas com o Camel, com o F# e com a brasileira Elixir. A linguagem Hope ela possui um ecossistema simplificado. Isso significa que ela possui poucos comandos, não é uma linguagem pesada, são poucos comandos para aprender, mas muito poder de fogo. Ela possui um apelo didático que permite utilizá-la na área de educação sem nenhum problema, sem nenhum transtorno. Os recursos que nela faltam se tornam vantagens para o ensino, porque faz com que o estudante não fique preso a certos detalhes operacionais e tenha que desenvolver uma habilidade lógica maior. E ela é ideal para quem está começando. Vamos falar agora sobre a ferramenta de trabalho. Para a realização de testes práticos, é ideal que você tenha em seu computador a instalação do interpretador Hope, do ecossistema Hope. Então você tem que ter a linguagem instalada. Então nós vamos providenciar em seguida como isso deve ser feito. Os exemplos de Hope deste curso, eles estão fundamentados para o sistema operacional Windows e Linux. Então se você usa o Windows, você vai ter aí um ambiente Hope. Se você usa Linux, você também tem um ambiente Hope para poder fazer os exercícios e desenvolver a habilidade técnica que eu vou estar mostrando no decorrer das próximas aulas. No sistema operacional Windows, existem duas alternativas. Existe o Hope for Windows, que você pode adquirir
no site hope.manzano.pro.br e o Hopeless que você pode adquirir no site shabarshin.com/funny. No sistema operacional Linux há uma alternativa, o ambiente Hope que foi escrito pelo professor Ross Patterson, que está ali no github.com/dmbarturin/Hope. O GitHub que apresenta esse código do professor Ross Patterson não é do Ross Patterson, é uma outra pessoa que gentilmente deixou disponível o código-fonte para que ele possa ser compilado e instalado no sistema operacional Linux. Vejamos nesse momento a instalação do Hope for Windows. No sistema operacional Windows, a partir do programa de navegação de sua preferência, na barra de endereços informe hope.manzano.pro.br, acione Enter. Na página apresentada, localize hope.zip e acione clique aqui. Na página apresentada, acione o botão Download. Assim que o programa for concluído, feche o navegador e abra a pasta Downloads. Selecione o arquivo Hope, acione o botão de contexto do mouse, normalmente o botão direito, e selecione Extrair tudo. Quando apresentado a tela de extração, confirme Extrair. Feche a janela aberta, copie agora a pasta Hope e cole-a na raiz do seu disco rígido. A partir desse momento eu tenho um ambiente Hope for Windows instalado em meu sistema. Após conferir que o programa está instalado, feche a janela, abra o programa Windows PowerShell. O ambiente de programação Hope for Windows opera com o fundo de tela escuro e o PowerShell com o fundo de tela azul. Então vamos mudar a cor desse fundo, acione o botão ao lado da barra de menu, escolha Propriedades, Cores. Em cores, tela de fundo, preto, ok. Encerre o PowerShell e chame-o novamente. Assim que você entrar no seu sistema, escreva cd, /, e Enter. Vamos dar aqui um dir e você vai ver que você tem a pasta, o diretório Hope instalado em seu computador. Então, cd espaço Hope, Enter, acione dir e você vai ver ali os arquivos hope.exe e standard.hope. Não remova esse arquivo chamado standard.hope, porque essa é a biblioteca inicial da linguagem. Escreva no prompt de hope, /hope e Enter. A partir desse momento você tem o Hope for Windows em execução. Vamos aumentar aqui um pouco a tela para melhor visualização. Vá em Propriedades, selecione em fonte. Tamanho, por exemplo, 24, 28, acione OK e você terá uma tela maior. Para verificar se esse ambiente está funcionando, basta fazer uma operação aritmética 5 mais 2, ponto e vírgula e Enter. O resultado é 7 e o 7 voltou como um conteúdo numérico. Para sair do ambiente, apenas execute exit, ponto e vírgula e Enter. E você encerrou a execução do ambiente Hope, acionando dir. Eu voltei então para o disco rígido. Vejamos nesse momento a instalação do Hopeless. A partir do sistema operacional Windows, abra o seu programa de navegação. Na barra de endereços informe shabarshin.com/funny, acione Enter. Localize na página apresentada o link hopeless_seguin.zip, selecione-o. Assim que ele for copiado, feche a janela do seu navegador, vá até a pasta Downloads, selecione o arquivo com o botão de contexto do mouse, normalmente o botão direito, e peça para extrair tudo. Acione o botão Extrair, feche a janela apresentada, altere o nome em renomear para Hopeless e copie este conteúdo para a raiz do seu disco rígido. Feche a janela, abra
a partir do botão de menu Windows PowerShell. Assim que a janela do PowerShell for apresentada, execute cd/Enter, dir para ver o conteúdo e você verá ali hopeless criado na raiz do disco rígido. Nesse momento, cd espaço hopeless, acione Enter, executando um dir, você verá uma coleção de arquivos. Vamos executar aqui pedindo para ver somente o executável, então dir espaço *.exe, hopeless é o programa que será então chamado. // hopeless, acione Enter e você está dentro do ambiente. Para facilitar aqui, vamos aumentar um pouco o tamanho da tela, então venha em Propriedades, Fonte e selecione 24, 28, vou por 24, ok? E a partir daqui, se eu escrever 5 mais 2, ponto e vírgula, e acionar Enter, você verá ali a apresentação do valor 7 do tipo numérico. Para sair, basta executar exit, ponto e vírgula, e acionar Enter, e você volta para a raiz do disco rígido. Vejamos nesse momento a instalação do ambiente Hope, escrito pelo professor Ross Patterson para Linux. Agora, para efetuar a instalação da linguagem Hope no ambiente Linux, eu fiz alguns testes. Eu usei o OpenSUSE 15.2 Leap, o Ubuntu 20.04 LTS e o Fedora 33. Nesses três sistemas operacionais, a instalação ocorreu sem problemas. Então, para esta aula, eu fiz uma nova instalação do Linux Fedora 33 e vou fazer a instalação da linguagem Hope neste ambiente para que você tenha uma ideia. Mas se você usa Ubuntu ou OpenSUSE, o procedimento também deve dar o mesmo resultado. Assim sendo, vamos aqui em Atividades, vamos abrir o programa de navegação. Na barra de endereços, informe github.com/dm/baturin/hope. Acione Enter. Selecione o botão verde Code, escolha Download Zip e aguarde o arquivo ser copiado para o seu sistema. Confirme salvar o arquivo. Ok. Assim que o arquivo for concluído, terminado, faça o encerramento da janela do navegador. Volte a Atividades, selecione Arquivos, entre na pasta Downloads, selecione hopemaster.zip, acione o botão de contexto do mouse, normalmente o botão direito, e peça para abrir com o gerenciador de compactação. Ao ser apresentada a tela do gerenciador, selecione Hopemaster e acione o botão Extrair situado ao lado esquerdo superior da tela. Na sequência é apresentada uma outra tela, selecione o botão Extrair, posicionado ao lado direito desta tela. Feche o gerenciador de compactação, feche a janela de Downloads, em Atividades, selecione Mostrar aplicativos, em Utilitários, selecione Terminal. Assim que a janela terminal for aberta, é importante verificar se você tem o programa Make instalado em seu sistema. Então chame Make, acione Enter, e o programa Make não está presente. Neste caso, acabei de fazer a instalação do Fedora 33. Isso possivelmente vai acontecer também nas demais distribuições, Ubuntu e SUSE Linux. Nesse caso, confirme com Y para fazer a instalação do programa Make, responda Y a todas as perguntas e aguarde. Encerrado o processo do Maker, execute Clear para uma tela em branco, acione o comando cd espaço downloads /convencional /normal hope.master e acione Enter. ls espaço -l para ver o conteúdo e na sequência coloque sudo make install. Acione Enter. Informe a senha de administrador e aguarde o processo ser concluído.
No Fedora 33 aparecem erro 1 e erro 2, não se preocupe com isso. Vamos limpar a tela. No Ubuntu e no OpenSUSE não ocorre a apresentação dessas mensagens de erro. Então vamos limpar a tela e na sequência chamar hope. Se aparecer o sinal de maior com 2 pontos, eu estou dentro do ambiente. 5 mais 2, como fizemos no Windows, ponto e vírgula, enter. Veja que você tem ali 7 retornado como um número. Em seguida, exit, ponto e vírgula, para sair do ambiente. Vamos falar agora um pouco do uso prático da linguagem hope. Observe esta situação. Cálculo da área de uma circunferência codificado em português funcional. Para eu escrever um código em qualquer linguagem de programação que faça o cálculo aí de uma circunferência, eu tenho que garantir que a linguagem forneça para mim o valor do π. Nós não temos esse valor na linguagem hope. O hope não tem a constante π pré-definida. Então, para definir aí a constante π, em português estruturado, eu vou dizer constante x underline π, xp, é atribuído a 3.14159. Vou trabalhar aí com 5 casas decimais. Vejamos como é que eu escrevo isso em hope. Em hope eu vou escrever dec, de declaração, declaration, x underline π, 2 pontos, num, de numérico, ponto e vírgula. Na linha de baixo eu escrevo 3 sinais de menos, escrevo o nome da função, coloco o símbolo de asserção, que é representado pelo sinal de menor que igual a, e atribuo o valor 3.14159, ponto e vírgula. Vamos agora ver este código escrito na linguagem hope. Eu vou usar aqui o ambiente Hope for Windows para demonstrar esta aplicação. Muito bem, a partir aqui do ambiente Windows, Hope for Windows, eu deixei a tela um tamanho adequado, né, que fique bom para nós visualizarmos. Eu vou escrever então ali declaração, vou declarar a variável, vou declarar a função, que vai simular aí uma constante. Então, declaration, xp, x underline p, 2 pontos num, ponto e vírgula, enter. Agora eu coloco 3 tracinhos, espaço, x underline p, o sinal de asserção, coloco então 3.14159, ponto e vírgula, e aciono enter. Bom, a partir daqui, se eu chamar o valor π, ponto e vírgula, eu terei aqui uma mensagem de erro. É erro semântico. A variável π não é definida. Mas se eu escrevo agora x underline p, ponto e vírgula, e aciono a tecla enter, foi me apresentado 3.14159, 2 pontos num. Então ele está me dizendo que agora eu tenho uma constante interna definida por mim, chamada π, na verdade x underline p, que volta o valor do π como 3.14159. Vamos voltar agora à nossa apresentação. Bom, na sequência, vamos agora criar uma função que vai fazer o cálculo da circunferência. Então vamos definir aqui uma função chamada acirc, área da circunferência, e vamos usar o cálculo x underline p vezes r, que é o raio, ao quadrado. Isso eu estou escrevendo em português funcional. Vamos ver como é que eu escrevo isso na linguagem hope. Então, em hope, eu vou declarar a área da circunferência recebendo um número, 2 pontos num, coloco o sinal dizendo que ela tem que me dar uma saída numérica, então o sinal de menos maior que está indicando que é uma saída. Então vou entrar um número e vou sair um número como resposta, ponto e vírgula. Na linha de baixo, eu defino os 3 traços, coloco o nome da função e coloco ali o R. O R é o meu argumento. Não precisa colocar entre parênteses na linguagem hope. Esse R vai receber a asserção da constante x underline p multiplicado por pol, que é a função interna que faz potência. Nesse caso eu abro parênteses, passo o R, que é o raio, vírgula 2, que é o quadrado, e fecho parênteses. Quando uma função em hope só usa um argumento, o parênteses é opcional. Mas quando usa mais de um argumento, o parênteses é obrigatório. Vamos ver agora esse código sendo executado no ambiente hope. Agora em hope, eu vou escrever então o código, declarei
a circunferência, a área da circunferência, 2 pontos num, que é o argumento de entrada, seta para a direita num, que é o argumento, que é a resposta, é a saída, é o valor de saída, ponto e vírgula, e declarei os 3 traços e escrevi a operação. A cir, que é a área da circunferência, recebe o argumento R e executa uma asserção da constante x_π multiplicado pela potência do raio ao quadrado. Na sequência vamos chamar a circ e vou passar o valor 5 ponto e vírgula. Veja que volta o valor de 78.53975. Eu posso também chamar a circ passando um parâmetro entre parênteses. Quando é um argumento, o parênteses é opcional. Ponto e vírgula, aciona Enter, e aí o resultado é 254.46879. Então aqui nós estamos vendo que temos no ambiente um recurso já pronto. Eu tenho uma constante chamada x_π, que na verdade é uma função para a programação funcional, mas nós vamos chamá-la de constante, e temos a função a circ, que calcula a área da circunferência. Vamos voltar para a apresentação, porque temos na continuidade outros exemplos operacionais. Na sequência, vamos fazer o cálculo da soma de 2 valores numéricos. A soma vai ser o quê? Soma de xy para fazer a operação x mais y. Então veja em português funcional que eu tenho ali soma, abre parênteses, passo o argumento número para reservar espaço na memória, vírgula, número, fecha parênteses, reserva espaço na memória para entrada de dados, indico a operação de saída como número, então vou ter um espaço para saída, e a minha soma recebe os parâmetros x e y e retorna a soma desses parâmetros de x mais y. Vamos ver isso escrito em ROP, como fica. Então em ROP eu tenho a declaração, declaration, soma, 2 pontos, número, tralha, número. Esse símbolo não é cerquilha, não é jogo da velha, não é cruzetinha. O nome desse símbolo em inglês é hash. E hash em português pode ser chamado de tralha. Então eu uso ali número, tralha, número. Isso significa que eu vou ter que definir um argumento separado por vírgula quando a função soma for chamada dentro do ecossistema ROP. E a seta para a direita indica que essa função soma recebe então 2 argumentos à esquerda e retorna um número como resposta à direita. E embaixo, na segunda linha, estou declarando ali a linha por meio dos 3 símbolos de traço. Nome é soma, abre parênteses, eu tenho mais de um argumento, então quando eu tenho mais de um argumento, parênteses é obrigatório, vírgula y, fecha parênteses, recebe a asserção de x mais y. Vamos ver na sequência esta função sendo executada. Aqui no ambiente ROP, vamos então colocar a função soma, vai receber 2 argumentos, número 1, vírgula, número 2, e vai retornar o valor da soma. Então vamos ver, soma de 5,3, entre parênteses, aciono Enter, e eu tenho o resultado 8. Se eu fizer a soma de 8 com o valor 1,5, ponto e vírgula, eu tenho ali o resultado 9,5. Veja que o 8 é um número e 9,5 é um número. ROP não diferencia número inteiro de número real, para ele é número. Outro teste, soma, vamos dar um espaço, não vou colocar aqui o parênteses, 9,6, ponto e vírgula, e aciono Enter. E veja que temos aí um erro. Então ali na primeira linha do erro ele diz o seguinte: soma pegou o valor 9, mas não pegou o valor 6. Na segunda linha ele avisa, soma é uma função que você tem 2 argumentos, ali num, tralha num, retornando um num. E ele identificou que você informou 9, somente um número. Então aí tem um erro de tipo. Ele diz que o tipo, o tamanho do tipo, do argumento é inconsistente. Então eu preciso do parênteses. Essas mensagens de erro são bastante importantes porque elas nos orientam, elas nos dizem qual foi o erro que cometemos. Então ali o erro é soma recebeu 9 e o 6 foi perdido, porque soma precisa de 2 argumentos. Ele só aceita, sem parênteses, um argumento. Outra coisa que eu posso fazer é soma, dar um espaço, coloquei parênteses, está tudo em ordem. Olha aqui, não tem nenhum problema, retorna o valor 10. Vamos voltar para a apresentação porque temos ainda alguma continuidade. Agora, na sequência, vamos
considerar alguns exercícios de fixação baseados nos exercícios de aprendizagem que eu acabei de apresentar a você. Se for o caso, pause a tela e tome nota desses exercícios num caderno, para você escrever o código primeiro em português funcional e depois você escreve em linguagem Hopi. Então o primeiro exercício diz assim: criar função chamada suc de x, que recebe um valor numérico inteiro e retorne o seu valor sucessor. Depois o exercício 2, criar função chamada ante de x, que recebe um valor numérico inteiro e retorne o valor antecessor. Temos o exercício 3, criar função chamada QSOMA de A e B, que recebe dois valores numéricos e retorne o resultado do quadrado da soma dos valores fornecidos. O quarto exercício, criar função chamada cubo de x, que recebe um valor numérico e retorne o cubo deste valor. Exercício 5, 6, 7 e 8. No exercício 5, criar função chamada produto de x e y, que recebe dois valores numéricos e retorne a multiplicação dos valores fornecidos. Vamos também no exercício 6 criar uma função chamada IMC, onde eu vou fornecer dois parâmetros, P e A, P para o peso, A para a altura, de modo que esse exercício mostre o IMC, o índice de massa corporal de um indivíduo, a partir da fórmula onde peso é dividido pela altura ao quadrado. No exercício 7, vamos criar uma função chamada dólar de real valor, que recebe dois valores, a quantidade de reais e o valor do dólar em real, e mostra a quantidade de dólares correspondente à quantidade de real informada. No oitavo exercício, vamos criar uma função chamada squad de A e B, que recebe dois valores numéricos e retorna o resultado da soma dos quadrados dos valores fornecidos. Então são esses 8 exercícios para as próximas aulas. As próximas aulas eu vou corrigir o primeiro e o segundo, depois o terceiro e quarto, o quinto e o sexto, o sétimo e o oitavo. Eu vou corrigir de 2 em 2. Vou pedir para que você, se tiver acesso às respostas, não as olhe antes de tentar fazer. Tente fazer, tente executar no ambiente Hopi, vê se dá certo, depois você confere. E veja se a resposta que eu mostrei que vai dar o que eu desejo aqui no exercício é idêntica à sua, ou se você teve uma resposta diferente fazendo a mesma coisa. Se a sua resposta for diferente fazendo a mesma coisa, seria muito interessante você postar aqui nos comentários, para que a gente possa trocar essas informações com outros estudantes. Antes de encerrar a aula, eu quero voltar para o ambiente Hopi e mostrar um recurso que o ambiente nos fornece. Bom, a partir aqui do ambiente, eu vou acionar aqui Enter algumas vezes só para subir a tela um pouco. Eu não tenho comando para limpar a tela no ambiente Hopi. Por exemplo, eu já criei alguns recursos na memória. Se eu usar o comando aqui display ponto e vírgula, ele mostra para mim as funções que eu declarei, que eu construí. Eu quero fazer mais um exemplo de função, mas para que o exemplo funcione, é sempre bom depois do display dar uns 2 ou 3 enters, porque normalmente depois que eu dou o display, o primeiro comando, a primeira chamada de uma função gera um erro. Isso é um pequeno bug que tem em todos os ambientes da linguagem Hopi. Não é a linguagem, mas sim o ambiente. Vamos lembrar que já foram escritos alguns ambientes da linguagem Hopi, mas todos foram feitos para computadores mais antiquados. E esses ambientes não estão mais disponíveis. O professor Ross Patterson, ele escreveu um ambiente Hopi para a gente poder trabalhar. Essa versão aqui do Hopi for Windows é baseada na versão do professor Ross Patterson. O Hopeless também é baseado na versão do professor Ross Patterson. E esse ambiente tem um pequeno bug que o professor Ross Patterson não corrigiu. Então esse bug foi herdado nesses ambientes que estão sendo também disponibilizados para o Windows. Eu quero fazer aqui uma funçãozinha chamada teste, e aqui eu vou escrever diferente, eu não vou colocar DEC, eu vou escrever teste. Nesse teste eu vou colocar um número, underline número, vou entrar 3 números e vou voltar aqui um resultado como número.
ponto e vírgula, veja que não deu erro. Mas se eu não coloquei DEC, eu não coloco traço, 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 eu coloco teste. Aqui eu vou abrir o parênteses, vou escrever A, vírgula, B, vírgula, C, fecho parênteses, código de asserção, e vou dizer o seguinte, eu quero fazer a soma de A e B com a subtração de C, ponto e vírgula, e aciono Enter. Será que deu erro? Será que teste funciona? Então vamos ver. Teste, abre parênteses, 1, 2 e 3, fecha parênteses, ponto e vírgula, e eis que deu o resultado 0. Por quê? 1 mais 2 é 3, menos 3, 0. Vamos fazer um outro teste. Teste, vou agora fazer 1, 2 e 4, e vou acionar Enter e vai dar menos 1. Veja, se eu usar aqui display, olha o que vai acontecer. As três funções anteriores estão aí, a teste também está. Veja que eu não coloquei o DEC e eu não coloquei os tracinhos, mas o DEC e os tracinhos foram colocados pelo próprio ambiente porque ele é obrigatório. Ele é obrigatório para que o ambiente processe a função, mas ele deixa para o usuário ser uma tarefa opcional. Se você vai declarar o DEC e os traços ou não, isso é com você. Todos os exercícios que eu for apresentar, eu vou respeitar a nomenclatura oficial da linguagem. Eu vou mostrar o DEC e os tracinhos. Antes de encerrarmos esta aula, é importante considerar alguns detalhes. Por exemplo, esses 4 scripts que aqui escrevemos, se eu encerrar agora a execução do ambiente Hope e reabrir o ambiente Hope, esse conteúdo vai ser perdido e você terá que escrevê-lo novamente. Para evitar esse tipo de ocorrência, o ambiente Hope fornece alguns comandos para gravar o conteúdo que está na memória e para recuperar este conteúdo. Para gravarmos o conteúdo, basta escrever save e dar um nome para o arquivo que vai guardar esse conteúdo, esses scripts. Vamos chamar esse arquivo de aula 5, que é a nossa 5ª aula. Aciona Enter. Coloca um ponto e vírgula. Se você não colocar o ponto e vírgula na linha, você tem que colocar depois. Coloca ponto e vírgula e o arquivo está salvo. Nesse momento eu vou encerrar o ambiente e vou voltar ao ambiente. Quando a gente voltar ao ambiente, eu vou fazer o teste usando x_p, assirc, soma e teste, e nós vamos ver que isso não está na memória. E aí eu vou recuperar esses dados para a memória. Vamos então proceder à saída e em seguida retorne de novo ao ambiente. Aqui acabei de entrar no ambiente, se eu chamar aqui, por exemplo, teste, e passar ali os valores 1, 2 e 3, ele vai dar um erro. Se eu chamar o meu valor de π, vai dar um erro. Se eu pedir a soma, vou ter um erro. Se eu chamar a circ, eu vou ter um erro. Então, se eu der display, você vai perceber que eu não tenho nada na memória. Uma maneira de carregar esse conteúdo para a memória é chamar de volta o arquivo. Neste caso, o arquivo chama-se aula 05. Então você coloca uses, espaço, aula 05, ponto e vírgula e Enter. Nesse momento, se você chamar teste 1, 2, 3, você vai ver o valor 0. Se eu chamar xp, 3.14. Se eu pedir a soma de 9 com 3, eu terei 12. E se eu calcular aqui a área da circunferência de raio 9, eu vou ter ali 254,46879. No entanto, se você acionar o comando display, você vai perceber que você não tem nada na memória a não ser o comando uses aula 05. Ou seja, quando eu gravo o conteúdo num arquivo e recupero esse arquivo para a memória, eu não tenho mais acesso ao texto desses scripts. Caso você queira alterar esses scripts, você pode fazer isso usando um editor de textos e abrindo o arquivo que vai se chamar, nesse caso, aula05.rop, ROP. Você abre esse arquivo num editor de texto fora do ambiente ROP e faz a edição que for necessária. Com este recurso de gravar o conteúdo da memória, nós vamos começar a montar as nossas bibliotecas de funcionalidades. Então, numa próxima aula, quando for necessário criar novos scripts,
e esses novos scripts, porventura, usarem um script já definido numa outra aula, é interessante a gente, antes da aula, colocar ali uses aula 05 e uses aula 06 para trazer esse conteúdo para a memória e ter no ecossistema Hope, dentro desse ambiente, esses recursos disponibilizados. Então é muito interessante tomar esse cuidado. Então, a partir de agora, quando tivermos uma aula onde vou demonstrar um exercício de aprendizagem, esse exercício de aprendizagem será gravado ao final com o nome da aula. Por exemplo, a aprendizagem de hoje eu chamei de aula 05. A próxima aprendizagem vai ser a aula 10. Então, na aula 10, por exemplo, eu gravo ele como aula 10. Então, os arquivos chamados aula serão os arquivos com os recursos trabalhados nos exercícios de aprendizagem. E os exercícios de fixação, ao final nós vamos gravá-los com o nome da aula, aula 06, por exemplo, aula 06, fixação 2, aula 07, fixação 3, 4 e assim sucessivamente, de modo que no final a gente tenha à disposição todos os recursos. Para encerrar definitivamente o ambiente, execute exit, ponto e vírgula e acione Enter. Parte desta aula foi produzida usando o modelo Matrix do site fppt.com, outra parte foi usada os próprios ambientes de programação que foram instalados. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter acompanhado esta aula. Até a próxima aula, um grande abraço.